Uma boa noite a todos. É um privilégio que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos, tá bom? É um privilégio poder estar aqui com vocês. Como o irmão Estina falou, eu sou filho do pastor Ivan, sou natural daqui de São Paulo mesmo, de Limeira, cidade aqui vizinha. Nasci enquanto meu pai realizava o curso de teologia e logo já passei aí por 7 estados diferentes vivendo, né? É até um pouco difícil quando me perguntam, da onde você é? Eu falo, eu sou do Brasil, sou de todas as regiões, né? Já morei, nasci aqui no Sudeste, morei em Brasília, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia. Atualmente estudo o curso de teologia na FAAMA, que fica no Pará, lá em Belém, fica numa cidade metropolitana ali de Belém, que é chamada de Benevides. E lá eu estou completando o meu 3º ano de teologia. E vim aqui para poder estar realizando o estágio de evangelismo aqui na cidade americana. É um privilégio poder estar junto com vocês, tá? Eu gostaria, antes da gente abrir a palavra de Deus, que nós possamos fazer uma breve oração, tá certo? Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós vamos falar da Tua Palavra, vamos estudar a Tua Palavra, que o Senhor possa estar iluminando a nossa mente, que o Senhor possa estar trabalhando no nosso coração para que o que for falado aqui, o que for lido através da Tua Palavra, possa vir de encontro às nossas necessidades. Que a Tua Palavra seja exaltada neste momento. É isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus no controle é o tema do sermão. E por que Deus no controle? A gente vive numa sociedade hoje cada vez mais caótica. Quando a gente olha para um lado, a gente olha para o outro, a gente vê crises. Tanto crises espirituais, crises financeiras, crises armadas. A gente olha para o lado do Oriente, a gente vê guerra, a gente vê cenas muito tristes. A gente olha para o lado do Ocidente, nós vemos frieza espiritual, nós vemos filho matando mãe, pai matando filho, casamentos destruídos, e parece que tudo está indo por água abaixo. Parece que não há mais esperança para este mundo. E eu gostaria de poder ver com vocês, através do chamado de Josué, como Deus ele tem trabalhado ainda no mundo. Como Deus ele ainda está no controle de todas as situações. Gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia junto comigo no livro de Josué, no capítulo 1. Geralmente, quando abrimos a Bíblia em Josué, capítulo 1, logo já vamos para o verso 9, né? Que fala da promessa de ser forte e corajoso. Não te mandei eu, né? Mas eu gostaria de poder ver com vocês os 8 versos que vêm antes dessa promessa que é deixada para Josué. Quando olhamos para esse momento, essa perícope da Bíblia, a gente vê uma situação que o povo de Israel estava entrando dentro de uma crise. Crise por quê? O povo de Israel tinha passado um período cativo no Egito. Durante cerca de 400 anos eles estavam cativos no Egito. Entretanto, Deus manda o libertador para eles, na pessoa de Moisés. Eles esperavam um libertador, o libertador veio, Moisés, um homem temente a Deus, uma pessoa que era justa, uma pessoa que tinha a sua intimidade com Deus, e por isso eles viviam de maneira tranquila, porque eles tinham Moisés como uma referência e a figura de líder, aquele que faria uma, entre aspas, intercessão entre o povo e Deus. Este era o cenário, mais ou menos, do período. Entretanto, o versículo 1, ele diz o seguinte:
Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus, neste momento, eu acho muito incrível, porque ele poderia simplesmente ter falado assim: Josué, você é o novo líder, dispõe-te, pega o povo e passa o Rio Jordão. Passa o Rio Jordão. Mas não, Deus, ele, de forma proposital, ele fala: Moisés, meu servo, foi morto. E agora coloca a responsabilidade de liderança sobre Josué. Quando perdemos um líder, o povo entra em crise, não entra? Se hoje, por exemplo, perdêssemos um presidente da República, se perdêssemos um líder influente para a sociedade, ficamos com problemas, ficamos com crise, porque quem vai representar o povo? Quem vai representar, quem vai liderar este povo? Entramos em crise, entramos em problemas. E Deus, ele faz de forma proposital: Moisés está morto. Você agora, Josué, você é quem vai liderar este povo. Ele faz uma passagem de bastão. Ele faz essa passagem de bastão para Josué. E o chamado de Josué, ele começa já com um grande desafio. Ele não começa com um pequeno desafio, ele começa com um grande desafio. Diz o versículo 2, passa este Jordão, passa o Rio Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Após o Jordão, o rio que o povo de Israel deveria passar, era povoada de gigantes. Era povoada de pessoas de estatura elevada. Então não era uma tarefa simplesmente passa esse Jordão e já você é dono da terra. É uma situação de passa esse Jordão e você vai ter que batalhar. Passa este Jordão e você vai ter um desafio com este povo. Você vai liderar esse povo, mas você vai ter um desafio. Você vai ter um desafio. E o versículo 3, ele me encanta. O versículo 3, ele me encanta. Ele diz o seguinte: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Eu acho incrível essa passagem, porque ele fala assim, onde o pé da sua planta pisar, eu já estou te dando. Quando a gente faz um estudo mais aprofundado desse versículo, quando a gente olha ali na língua original, que foi escrito em hebraico, a gente entende que esse verbo usado, vô-lo tenho, ele é usado o verbo Natan. Natan. E o que é o verbo Natan? O que ele significa? Ele significa dar. Ele significa dar. Agora, o que é interessante é a conjugação que é usada. Eu gosto muito de línguas, de estudar um pouco das línguas. E esse verbo está conjugado em um presente contínuo. Um presente contínuo. O que significa isso? É como se Deus falasse assim para Josué, em um outro contexto: Josué, vai comprar o pão, porque eu já paguei. Quantos aqui são pais? Vários são pais e são mães, né? Você pede para o seu filho ir para o mercado, você sabe que ele não tem recursos para poder pagar, porque ele é dependente seu.
Então, quando ele tem uma idade um pouco mais avançada, você fala, pode ir, que eu já paguei. Eu lembro que meu pai fez isso comigo diversas vezes, minha mãe também falava assim, filho, vai que eu acerto com o dono do mercado, que eu acerto com o dono da mercearia. Deus, ele faz mais ou menos isso com Josué, e fala assim, Josué, aonde a planta do teu pé pisar, eu vou-lo tenho dado, ou seja, desde o momento de agora, eu já tenho te dado a terra. Josué, ele tinha a tranquilidade, Deus, ele dá para Josué a tranquilidade de falar assim, Josué, eu já te entreguei a vitória. Apesar dos desafios que você vai ter que lutar contra povos gigantes, eu estou no controle, eu já te dei a vitória. Porque eu sou o Deus. Esse verso me encanta, porque mostra quão poderoso é o nosso Deus. Quão poderoso é o nosso Deus. Na nossa vida somos tentados muitas vezes a pensar que Deus, ele não está mais no comando. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida, para a nossa vida pessoal, e a gente pensa, Deus, ele está preocupado só com quem está passando muita necessidade, mas com a gente, no nosso dia a dia, ele não se importa. Às vezes, em meio às lutas e dificuldades, nos cegamos da luz gloriosa que emana do céu. Muitas vezes. Entretanto, que possamos ver e sempre estudar a palavra de Deus e ter esse contato íntimo com Deus e ver que Deus, ele está no comando, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que fala para Josué, Josué, eu já te dei a vitória, é o mesmo Deus que hoje está ouvindo o seu clamor em oração. O mesmo Deus que entregou a vitória para Moisés tirar o povo do Egito, é o mesmo Deus que hoje quer ter um relacionamento íntimo com você. É o mesmo Deus que está disponível a te ouvir através das suas preces, das suas orações. É o mesmo Deus. Este é o nosso Deus. Agora, durante todo o versículo, durante toda essa perícope, é interessante como Deus, ele age com Josué. Ele não age com Josué como se Josué já estivesse preparado para o desafio que ele teria. Ele não fala assim, Josué, você já sabe de tudo e pode seguir o caminho que vai dar tudo certo. Deus, ele diversas vezes apresenta Josué dentro dessa perícope como Josué deveria liderar. Como Josué deveria liderar. O versículo 4, ele apresenta a promessa de Deus. O versículo 4 apresenta todo o território que Josué conquistaria. E vai dizer o seguinte, desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. É uma região grande. Deus, ele fala assim, Josué, esses são os limites da terra que eu estou te entregando. Deus já lhe apresenta para Josué, Josué, este é o território. Este é o território. E o versículo 5 ele vai dizer, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Este é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que entrega um desafio para a gente. Fala assim, ide, portanto,
Pregai o evangelho a todo povo, tribo, língua e nação. É um desafio grande ou não é? Gigante. Quando a gente olha para a extensão do planeta, a gente pensa, meu Deus, como a gente vai fazer isso? Não há possibilidade da gente fazer isso. Quantas línguas a gente teria que aprender para poder falar deste amor? Como poderemos testemunhar de Cristo, testemunhar de Jesus, sendo pecadores e falhos como somos? É um desafio tremendo. O mesmo Deus que entrega um desafio para a gente, é o mesmo Deus que capacita cada um de nós para cumprir o desafio. Deus, ele entrega um desafio para Josué, fala, Josué, você vai ter que conquistar todo esse mapa que eu estou te entregando. Todo este mapa vai ser dado a você, você vai conquistar, mas eu vou estar contigo. Durante todo o momento eu vou estar com você. Eu não te desampararei. Eu estarei com você, junto. Vou lutar com você. Este é o nosso Deus. Ele deixa essa promessa. E o versículo 6, ele diz o seguinte: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a quem? Aos seus pais. Essa terra tão prometida, ela tem sido prometida há muito tempo. Havia já neste momento gerações morrido esperando chegar a essa terra. Haviam gerações que tinham sido libertas do Egito, que almejavam essa terra que tinha sido prometida a Abraão, a Isaac, a Jacó. Moisés vem e fala, não, agora eu sou o libertador pela força do meu Deus, e agora a gente vai conquistar. Moisés não entra na terra. Outras pessoas também não entram na terra, muitas pessoas não entram. Josué é o escolhido para liderar este povo para entrar. Deus, ele personifica e fala assim, Josué, é você, não vai ser outro. Não tem outra pessoa que vai cumprir este chamado ou esta promessa. Essa promessa será cumprida na sua pessoa. Através de você eu vou cumprir essa promessa que é longa, não é de hoje. Não é de hoje. E muitas vezes quando a gente pensa nas promessas que Deus faz para nós, as promessas que tem na Bíblia, a gente sempre pensa que não tem muitas vezes condições. Não tem muitas vezes condições. Deus, ele fala que ele estaria com Josué, que não desampararia Josué. Deus fala que ele já estava entregando para Josué a terra. Desde aquele momento, a terra já era conquistada por Josué. Mas o versículo 7 e o versículo 8 são versículos que a gente quase não lê. E Deus, nestes versículos, ele orienta a Josué como que essas promessas que ele faz a Josué podem se cumprir. E isso serve tanto para Josué, tanto para a gente. Versículo 7 diz o seguinte: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares.
não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A primeira frase que Deus usa é: tão somente seja forte e corajoso. Basta ser forte e corajoso? Não basta. Não seja apenas forte e corajoso, mas Josué, medite na palavra de Deus. Guarde o livro no teu coração, para que assim sejas bem-sucedido. Queridos, se nós queremos ter sucesso em meio ao caos, em meio à crise, este livro deve ser o nosso guia. Se queremos passar por toda a tormenta que o pecado e o mundo traz à nossa vida, a Bíblia deve ser o nosso guia. Essa inversão sintática que é usada na Bíblia, porque Deus ele poderia ter falado simplesmente assim: seja obediente à palavra de Deus, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ele estaria falando a mesma coisa, sim ou não? Sim. Ele estaria falando a mesma coisa. Ele estaria passando a mesma mensagem, mas Deus ele é enfático. Ele fala assim: tão somente, não basta ser apenas forte e corajoso. Medite. E medite por quê? Por quê? Ele vai falar assim: da palavra de Deus, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Em outras palavras, o que Deus está querendo dizer? Josué, seja equilibrado. Não seja extremista. Seja equilibrado. Siga a palavra. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Seja equilibrado. O que a palavra diz? Segue o que a palavra diz. Não force a palavra nem para um lado nem para o outro. Segue o que a palavra diz. Seja equilibrado. Deus ele convida os seus líderes a serem equilibrados na forma de interpretar a palavra de Deus. Ele convida a termos uma interpretação segundo o que a Bíblia realmente quer dizer. Segundo o que a Bíblia realmente quer dizer. Mas ele não fala apenas para sermos equilibrados. Ele diz o seguinte no versículo 8: medita nela dia e noite. Dia e noite. Não podemos apenas meditar na palavra de Deus quando acordamos. A palavra de Deus ela tem que ser algo diário, contínuo, durante todo o nosso dia. Devemos ter intimidade com Deus se queremos tomar as melhores decisões. Se queremos tomar as melhores decisões, necessitamos estar em profunda comunhão com Cristo, com Deus. E termina o versículo 8 dizendo: tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, ou seja, só assim, uma partícula de conclusiva, de conclusão, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A partir deste contexto, a partir dessas orientações, Deus fala para Josué o tão famoso verso: não te mandei eu ser forte, corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Para que essa promessa ela possa ser
possa tomar conta da nossa vida. Para que essa promessa pudesse tomar conta da vida de Josué, ele precisava cumprir as condições que o próprio Deus apresentava. Deus, ele é um Deus de amor. Deus, ele é um Deus de amor. Deus, ele é um Deus que quer o sucesso para todos nós. E ele apresenta, através da história de Josué, que ele está no controle. Quando Moisés morreu, o povo poderia ter falado assim, ó, a gente quer essa pessoa como líder. A gente quer tal pessoa. Hoje a gente faz assim. A gente escolhe quem vai ser o nosso líder. Mas Deus, ele escolhe com a própria mão. Deus, ele não deixa essa decisão ser tomada por homens. Ele deixa essa decisão ser tomada por Ele. Deus, ele está no controle. Deus, ele também apresenta que para termos sucesso na nossa vida profissional, pessoal, social, todos os âmbitos da nossa vida, precisamos meditar na palavra de Deus. Precisamos estar ligado a Ele através da sua palavra. Precisamos meditar nela dia e noite, sem se desviar para a direita e sem se desviar para a esquerda. Este é o nosso Deus. Ele é o mesmo Deus que mostrou que cuida do seu povo. Quando o povo clamava por um libertador, ele apareceu com Moisés. Moisés morre. Calma. Josué vai assumir o papel. Esse é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que apresenta que a lei nos ajuda a ter o sucesso e a sabedoria. A lei nos ajuda a ter o discernimento para tomar as melhores decisões. No hebraico, esse sucesso que é apresentado para Josué, ele é sugerido como sabedoria ou discernimento. Em outras palavras, Josué, se você quer ter sucesso, se você quer ter sabedoria, se você quer ter discernimento, não se desvie da minha palavra. Nem para a direita, nem para a esquerda. Antes, medite nela dia e noite. Primeira lição: Deus, ele está no controle, apesar de tudo. Ele comanda seu povo. Segunda lição: se queremos ter sucesso, precisamos buscar a sabedoria e o discernimento na palavra de Deus. Terceira lição: não importa quanto tempo demore, não importa qual provação você vai passar, o Senhor sempre cumpre as suas promessas. Eu fico imaginando o povo de Israel passando 40 anos no deserto. E aquelas pessoas que já não tinham mais fé, e o povo de Israel era mestre nisso. Será que a gente realmente vai chegar? Será que realmente vai dar? Imagine, chega uma pessoa hoje na sua casa e fala: eu vou te libertar de todo esse caos, vem e me segue. E você passa 40 anos em busca desse lugar prometido. Não importa quanto tempo demore, Deus sempre cumpre as suas promessas. A todo momento. Todo momento.
Ele não desampara. Ele não desampara os seus. Quarta e última lição. O Senhor nos motiva a seguir o seu chamado, pois se Ele nos convidou, Ele nos capacita. Deus sabe das nossas dificuldades, mas Deus nos capacita. Deus nos capacita para que possamos cumprir com aquilo que Ele espera da gente. O Senhor, Ele sempre chama os seus e encoraja. A famosa expressão usada para se referir a Josué, ser forte, corajoso, não é apenas utilizada a ele. Muitas vezes a gente só lembra dele, mas ela é usada para Jeremias, ela é usada para Gideão. Mas Deus, Ele apresenta que devemos ser forte e corajosos, porque Ele está no comando de tudo. Deus, Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em meio ao caos, em meio à dificuldade do dia a dia, em meio às lutas, Cristo, sabendo que se dependesse de nós para vencermos o pecado, estaríamos fadados à morte. Ele vem e faz o seu sacrifício por nós. Ele faz esse sacrifício para que hoje os heróis e pioneiros do passado, os patriarcas, possam ter uma chance de vida eterna. Ele fez isso para que hoje eu e você pudéssemos ter vida eterna. Deus, Ele faz um convite para que confiemos no poder dEle, para que possamos confiar naquilo que Ele prometeu para a gente. Apesar de estar difícil, o desemprego, as dificuldades no trabalho, está tudo difícil, sim. Cristo veio e morreu por nós, para que tudo isso passe e possamos viver novidade de vida junto com Ele no céu. Que hoje eu e você saiamos da igreja, você também que está nos assistindo, certos de que a promessa de Deus não falha, que Ele está no controle, e para termos sucesso, o sucesso já está escrito em 66 livros e é apenas estudarmos. Cristo prometeu que vai voltar. Que nós não possamos nunca esquecer, nunca duvidar de que essa promessa vai se cumprir. E mais breve do que esperamos. Porque Ele desceu da cruz e morreu por nós, para que pudéssemos viver junto com Ele. Eu vou cantar um hino e que você medite no hino dele. Fala um pouco sobre a cruz, o sacrifício na cruz que Jesus fez, mas que possamos lembrar desse sacrifício e pensar: Cristo veio ao mundo, morreu por nós, porque quando Adão e Eva pecaram, Ele prometeu, Gênesis 3,15, que haveria um plano de salvação.
e se cumpriu através do sacrifício. E hoje o que a gente tanto aguarda, que é a volta dele, também vai se cumprir. São muitas as histórias que ouvi, falando sobre a vida de Jesus, milagres incontáveis que não vi, dores que ninguém jamais pôde sentir. Tantos sacrifícios ele fez, renunciou sua vida por amor, nascendo como um homem, sendo o próprio Deus, e foi rejeitado pelos seus. Mas de tudo isso que passou, não há gesto de maior valor do que o sacrifício que nos trouxe à luz, o sacrifício lá na cruz, o sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver o sonho de tê-los novamente em sua luz, foi um ato de amor. Mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. E ainda penso em tudo que ouvi. Como pode um homem me amar tanto assim, levando em seus ombros meu pecar e assumindo toda a culpa em meu lugar? E o que farei para que tudo que ele fez não seja em vão, mas transforme o coração? O sacrifício feito lá na cruz pra mim agora tenho que retribuir. O sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver o sonho de tê-los novamente em sua luz, foi um ato de amor. Mas o que na verdade nos salvou
todos, o maior, o sacrifício lá na cruz, o sacrifício que nos trouxe salvação. Eu vou aceitar, eu não vou negar o sacrifício feito por Cristo. Não se resume àquele lá na cruz, deixar o seu trono e viver o sonho de tê-los novamente em sua luz. Foi um ato de amor, mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz, por mim e por você. Foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Cristo morreu por mim e por você, para que pudesse cumprir a promessa dele. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós vivemos em um mundo de crises. Vivemos um mundo onde o mal parece que sempre ganha. Mas somos gratos e estamos felizes porque o Senhor prometeu que um dia voltaria. Assim como na história do chamado de Josué, onde o Senhor mostrou que estava no controle e mostrou como ter o sucesso em meio à crise. Pai, nos ajude a obter o sucesso em meio à crise nos dias atuais. Esteja conosco, que ao sairmos da tua santa casa de oração, possamos estar reavivados e entendendo que o Senhor está no comando de toda a história. Em nome de Jesus, amém.